Dando início à videoaula da necessaire para maquiagem com espelho, nós vamos começar com o corte da caixa de leite. A caixa de leite já está devidamente lavada, seca. Um fato importante, ela foi cortada dessa forma, ó. A caixa é assim. Então, eu cortei na lateral. Dessa forma, cortada na lateral, ela já fica mais ou menos com o jeitinho que nós queremos, ó. Com o formato que quero para minha necessaire. Só que vamos fazer algumas modificações nessas dobraduras. Primeiro, eu preciso alinhar essas laterais. Eu vou utilizar, vou pegar uma régua e vou utilizar a própria dobradura e medir. Vou marcar aqui 9 centímetros. Ó, tá bem rentezinho. Venho aqui de novo e marco 9 centímetros. Porque, na verdade, essa medida aqui tem 9 centímetros, 9,2 centímetros. Aqui acho que até 9,1. Fiz a marcação, agora eu venho e traço uma reta. Fica dessa forma aqui. Agora, desse lado de cá. Da dobradura, eu vou marcar 6 centímetros. A medida total, acho que é de 6, mais ou menos 6,2, 6,3. 6 e alguns milímetros. Fiz a marcação. Agora vou traçar. Eu tenho mania de passar sempre pro lado de cá, tá, gente? Eu vou traçar a minha reta. Vou utilizar essa dobradura aqui. Essa é a partezinha da caixa. Cortei já na parte que tava dobrada, né? Ó. Nessazinha pra cá. Vou marcar 17 centímetros. Aproveitar que eu tô aqui e vou marcar pro lado de lá também. Do mesmo modo, ó, vou aproveitar aqui a direção que eu estou e vou marcar 2 centímetros dessa dobradura aqui para cima. A mesma coisa aqui. Para baixo dessa dobra, para baixo 17 centímetros e para cima 2 centímetros. Agora é só passar a régua. Agora é só passar a linha. Pronto. Agora é só pegar a tesoura. Pegando a tesoura e cortando. Devidamente cortada a nossa caixinha de leite. Agora, se você colocar o espelho de 6 por 6 centímetros sobre essa parte que é a aba superior da bolsa, porque ela vai ficar dessa forma assim, né? Ela vai fechar aqui, aqui e vai ficar dessa forma. Essa aba tá curta demais pro espelhinho.
Meu espelhinho vai ficar 1 centímetro abaixo do limite, né? Então ele vai ter... E aqui eu vou dar mais quase 8 centímetros. Não tem necessidade de dar mais 1 centímetro não, meio centímetro já tá bom. Eu vou dar mais meio centímetro aqui, ó. Então ele vai ficar, vou fazer a marcação aqui, ó. Ele vai ficar aqui. E aqui eu vou dar mais meio centímetro para eu dobrar, fazer uma nova dobra para necessaire. Então daqui, dessa extremidade aqui até abaixo, ele vai ficar com 7,5 centímetros. Aqui. Aqui é a mesma coisa. 7,5 centímetros. Eu traço uma reta. O meu espelho vai ficar aqui, ó. Nessa linha aqui, que eu acabei de traçar, eu vou fazer uma dobra. Eu vou vincar a minha caixa. Vou colocar a régua aqui e vou começar a dobrar. Ó. Já dobrou. Só que eu quero que essa dobradura fique mais forte. Então, eu aperto bem, pego a minha régua e passo de um lado, passo desse lado de cá também, passo, ó, em tudo. Então, ela ficou uma dobra bem forte, ó. Aqui, ó, ela ficou bem nessa direção aqui, certinho, ó. Então, tá bem vincada. Ela vai ficar assim e o espelhinho aqui, né? Assim. Deixa eu pegar. Isso, assim. O espelhinho vai ficar aqui. Só que se eu vim pra cá, e ao invés de ter 6 centímetros, ela tem 7,5, ela vai ficar assim, ó. Torta. Então, eu tenho que tirar um pouco dessa altura aqui e deixar com a mesma altura das costas. Essa aqui é as costas da necessaire, né? Ó, as costas da necessaire. A frente da necessaire tá mais alta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir quanto tem, ó, 7,5 centímetros. Então, lembra que aqui a gente deu um espaço com 9? Agora eu vou ter que recortar 7,5. Ah, por que que eu não fiz isso antes? Porque eu tenho que marcar o espelho primeiro. Porque uma caixinha pode variar para outra, a largura. Já teve caixa que eu deixei aqui com 7,5 e aqui ficou com altura de 8 centímetros. E essa aqui não tá dando altura de 8, tá dando altura de 7,5. Entendeu? Por isso que eu não pego e corto aqui 7,5, 8 centímetros logo de cara. Não, eu vou fazer todo o corte tirando aquela parte repicada da caixa. Depois que eu medir o meu espelhinho, aí sim, deu a medida aqui, acertei a medida das costas na necessaire, aí sim eu vou poder medir com tranquilidade a parte da frente. Então, vamos aqui de novo. Aqui, ó, 7,5, né, que eu falei. Deixa eu conferir aqui, eu marquei com 7,5. Eu marquei com 7,5 centímetros. E eu vou traçar a reta.
Agora sim eu vou cortar parte da frente, fundo da nécessaire, as costas e a aba. Ela vai ficar dessa forma assim, lá embaixo, vendo? Aqui, se você quiser fazer um recorte, você pode fazer. O espelho vai ficar nessa direção. E o botão vai ficar mais ou menos aqui. Aqui você pode fazer um recorte para que ela fique com um detalhezinho a mais. Eu vou pegar uma que eu tenho aqui. Essa aqui é retinha. Tá vendo? Ela é toda reta. Só que essa aqui eu vou fazer um recorte. Por quê? Para dar mais um charme diferente. Essa minha aqui eu coloquei com dois botões imantados, um de cada lado, porque o espelho ficou no meio. O espelho no meio eu coloquei dois botões, ó. Então ela vai e fecha nos dois botõezinhos, tá ok? E essa aqui eu vou colocar o espelhinho na lateral. O botão vai ficar mais ou menos no meio. E eu vou fazer uma graça aqui, ó. Você pode simplesmente fazer uma reta ou fazer uma curva. Eu vou fazer uma reta aqui, ó. Uma coisa simples, sem medida, sem nada, ó. Nesse ângulo aqui, e eu pego e faço uma retazinha. Vou fazer o corte. O botão imantado vai ficar nessa direção. Então, tem frente da nécessaire, fundo da nécessaire, parte de trás e a aba, que é comprida. E aqui ela vai ter um recortezinho, que vai dar todo o charme na hora que passar com o viés. Agora, nós vamos colar. Eu coloquei na lista de material a cola instantânea. Eu uso a Tech Bond. Tem uma cola instantânea também, própria para artesanato. Eu esqueci o nome agora, eu usava muito ela. Eu comprei essa. Pode usar Super Bonder? Pode usar sim. Eu gosto de tirar o excesso. Mas a Super Bonder, ela cola muito rápido. Eu me atrapalho um pouco com a Super Bonder. E coloquei o meu espelhinho. Vou dar uma pressionadazinha aqui, ó. E ficar um pouquinho. Ó, vem escrito, ó. Mantenha sob pressão por alguns segundos. A gente tem que ler a recomendação do fabricante, né? Usei a cola instantânea para colar o espelhinho, já tá coladinho. Vou deixar essa etapa e vou partir para outra. Vamos lá? Agora nós vamos passar o tecido. Esse é o tecido que eu escolhi para o forro. Não usei medida, eu simplesmente coloquei a caixinha por cima, né? Que você pode fazer isso também, ó. Tem uma caixa aqui que já está cortada. Você coloca a caixa por cima e você corta em volta. Essa aqui é de uma outra nécessaire simples que eu vou fazer e ela acabou ficando mais estreita do que a gente está preparando agora. Então, você coloca a caixa, coloca o tecido, né? E você corta com 1 centímetro, 2 centímetros além da margem da caixa. Agora, o tecido principal, eu escolhi essa estampa. Gosto muito dessa estampa, já fiz muita nécessaire, tem uma bolsa com essa estampa. Aqui são os pedacinhos das laterais, né? O fole.
talvez ele fique até grande, porque eu utilizei uma medida, a medida de nécessaire comum. Aqui você dobra, ó, e repassa. Essa medida de 9 por 8,5 foi uma medida padrão que eu cheguei para as necessárias que eu faço, para eu não ter que fazer aquele esqueminha de botar a caixa de leite dobrada e fazer o recorte, né? Aqui, ó, tá mais ou menos, ó, vendo? Aí o pessoal pega, bota assim, faz o recorte. Isso atrasa muito o trabalho. Quando você começa a fazer para vender, você precisa agilizar um pouco o seu trabalho, não pode ficar perdendo muito tempo. Então, eu aconselho a você a fazer, né, tanto as medidas que tem na lista de material, a explicação das medidas, mas também o molde em si. É sempre bom ter o molde. Eu estou disponibilizando os moldes, né, a medida dos moldes, você imprime e você deixa separado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, dobra do tecido. Uma vez tecido dobrado, você vai simplesmente cortar as laterais, aqui é a dobra do tecido na parte de cima, e pronto, você tem o molde. Você pode fazer uma nécessaire? Pode. Mas se você quiser fazer 4 ou 5, você corta logo tudo de uma vez, já deixa. E você vai ter uma agilidade muito maior com o seu trabalho. Passo do outro lado. Ah, tem necessidade de passar do outro lado? Tem. Então, ele tá passado. Eu vou abrir novamente. Ele tem 9 centímetros cortados, né? Então, ele tem, na verdade, 18 centímetros por 22. Ele tá dobrado, fica com 9. Com a margenzinha de 1 centímetro, esse bolso vai ficar com 8. Só que lembra que eu falei da caixinha, que cada uma dá uma medida diferente? Geralmente as que eu faço ficam com 8 centímetros. Bolso com 8, tudo bem. Mas nessa que a gente está fazendo agora, ficou com 7,5. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou aumentar o meu vinco. Ao invés de fazer com 1 centímetro, eu vou fazer um pouquinho mais, ó. Aqui, ó. Vou puxar 1,5 centímetros. Se você quiser medir, você mede. Tá? Deixa eu ver aqui, pegar. Eu vou fazer o meu vinco 1,5 centímetro certinho, cravado. Quando você vai acostumar, você já vai fazendo no olho. Ó. Liso bem. Escolho qual vai ser a frente. Nesse caso, eu quero essa frente aqui por causa dessa rosa. Esse aqui já não tem, tá vendo? E eu vou passar novamente. Por que escolher a frente agora? Porque caso, às vezes você faz de qualquer jeito e chega lá na hora você quer botar uma frente e de repente fica uma parte 1 milímetro, 2 milímetros mais curta que a outra. Então, vamos verificar. Essa aqui é a frente, ok? Ó, ficou bem rentezinha aqui, que tá um pouquinho, ó. Acho que talvez 1 milímetrozinho de diferença. Mas não dá problema, porque eu já escolhi a frente aqui. Não tem problema algum. Agora, vamos partir para a etapa da costura. Bem, agora nós vamos iniciar a etapa da costura. Vai precisar de alfinete, a manta acrílica, a manta R1. R1 porque ela é resinada de um lado só. A manta que é resinada de 2 lados, né?
ela se chama R2, né? Vou deixar o lado da resina na direção do tecido. Eu coloco a resina para cima, né? No lado da resina para cima, coloco o tecido sobre a manta e vou prender com alfinete. Eu vou passar um zigue-zague em toda a peça. Por que que eu dei a medida da manta maior do que os do tecido? Porque muitas vezes a manta, na hora que você está costurando, ela encolhe um pouco. Então, para não correr esse risco, né, o risco de ficar menos, né, um pouco menor do que o tecido, eu prefiro colocar um pedaço maior. Chegada a hora da costura, vamos passar o zigue-zague. É ideal quando chegar nesse ponto aqui para virar, você esteja com a agulha para baixo, para não correr o risco do tecido escorregar e você perder, né? Tirei, cortei o excesso de linha. Agora eu vou tirar o excesso da manta. Vou tirar os alfinetes e vou passar novamente. Agora o tecido com manta. Por quê? Com a resina, quando passar o ferro, a resina vai colar no tecido. Então vai ficar bem grudadinho, vai ficar bem firme, um bom acabamento. Vamos lá. Agora, ele passado, ele fica bem melhor estruturado, né? Com a manta, obviamente, e com a resina, então a estrutura dele fica melhor, não fica aquele tecidozinho solto, tá grudado na manta. Agora vamos colocar o bolso. Com a caixa de leite, nós vamos fazer a medida do bolso. Caixa de leite, tecido de forro e o bolso. Eu gosto de me auxiliar com esses prendedores aqui. Eu meço mais ou menos, né? Centralizo, né, a caixa por baixo do tecido e prendo. Você pode fazer isso com pregadores. Pregadores com certeza você tem em casa. Aqui, essa é a minha frente. A aba da nossa nécessaire. Essa aqui é as costas. A frente e o fundo. Então vamos ver aqui, ó. Apertar um pouco mais. Ele vai ficar bem aqui. Agora eu vou ver se a aba, ó, vai ficar bem rente. Então ele pega a parte final, né? O limite entre o fundo da nossa nécessaire e o início da aba que fecha a nécessaire. Então, vou pegar o alfinete e vou prender o bolso. Agora, eu vou passar a costura bem rente aqui para fazer o fechamento do fundo do bolso. Eu vou soltar os prendedores, porque o meu bolso já está preso. Vou puxar ele para a máquina. Vou colocar o meu pé de máquina, ó, meio pé de máquina. Essa pontinha do pé de máquina, ele vai ficar na direção do limite do tecido. Tá bem na direção, certinho. E agora eu vou me guiar. Pronto. Já prendi o meu bolso. Estamos agora na mesa de colagem.
Por que eu chamo essa mesa de colagem? Porque realmente ela se destina à colagem. Aqui, ó, vocês podem ver, tem um vidro. Embaixo do vidro, para se destacar da mesa que é branca, né? Eu coloquei um papel de decupagem de jornais. Então, ó, papel para decupagem de jornais. Coloquei por baixo da minha placa de vidro e eu faço a colagem aqui. Por que vidro? Porque é mais fácil de limpar, passo um álcool. Se eu quiser, ele não é preso à mesa. Se eu quiser, eu retiro ele, boto embaixo lá da bica do tanque e vou lavar com esponja. Ele tem essa grande vantagem. Eu vou fazer a marcação do tecido junto com o espelho. Veja se está centralizado, sobrando da mesma forma de um lado para o outro. Tá ok? Então, o que eu faço? Puxo aqui e prendo. Dou uma conferida se tá tudo ok. Se ele não escorregou. O tecido está sobre o espelho. Ele tá aqui, ó. Eu pego, faço uma marcaçãozinha de onde ele está. Para poder fazer o corte do tecido. Vou até prender um pouquinho aqui também, ó. Para o meu tecido não brincar de passear de um lado para o outro. Espelho tá aqui embaixo. Você pressionando o tecido, você sente o limite e você consegue enxergar também o limite do espelho. Eu tô usando uma caneta piloto para tecido. Só que essa caneta piloto, quando você... Ó, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Quando eu passar o ferro, a tinta vai embora, porque ela some com o calor. Não sei onde você vai poder achar. Eu comprei na internet, sinceramente, já tem um bom tempo. Aqui, ó, Friction Ball Pilots. A marca dela, 07. Eu não lembro onde foi a loja, sei que foi online, eu comprei na internet. Então, infelizmente, eu não posso... já tem um tempo, eu não lembro qual foi a loja. Mas procure saber, eu quero uma caneta que ela apaga com a quentura do ferro. É uma caneta para costura e ela apaga na quentura do ferro. A pessoa, né, com certeza vai te dar uma dica e vai dizer se tem ou não tem. Se tiver, compre, porque é uma ótima opção. Aqui tá o limitezinho do espelho, ó. Dá pra ver claramente. O que eu faço? Eu vou marcar aqui meio centímetro para cima. Aqui a ponta do espelho, o limitezinho dele. Ó, desculpa, minha mão tá na frente. Aqui a ponta do tecido, o limite dele. Então, daqui para cá, eu vou marcar meio centímetro. Limite do espelho, meio centímetro. Daqui até a ponta vai dar mais. Aqui a mesma coisa. Daqui para cá, eu vou marcar. Aqui, ó, tem meio centímetro. Aqui tem meio centímetro. Tá dando para ver a marcação? Deixa eu botar aqui, ó. Ó, uma pintinha aqui, outra pintinha aqui. Ok? O bico do espelho, eu venho pra cá. Eu vou tirar essa medida certinho pra ver. A mesma coisa, pontinha, venho pra cá. Porque eu tenho que ficar com meio centímetro em toda a margem do espelho. Eu tenho uma tesourinha de bordado. Então, eu vou dar um pique aqui no meio. Escolha uma tesoura que tenha ponta.
Pode ser uma tesoura grande, mas uma tesoura que tenha ponta. Ó, foca, ó. Viu? Essa aqui é aquela tesourinha garça. Ela é uma tesoura de bordado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar até o pontinho que marcou. Aqui tem 2 pontinhos, porque um eu achei que não estava na direção. Até o ponto. Essas beiras aqui, você corta, você tira o bico. E fiz um quadradinho. O que que vai acontecer aqui? O corte tá até... Deixa eu puxar aqui para você ver. O corte, ele tá até o ponto. Então, você vai dobrar. Não vai dobrar da forma que eu tô fazendo aqui. Eu só tô te mostrando. Depois eu vou explicar direitinho como vai ser feito. Você vai dobrar aqui. Essa parte aqui vai ficar para trás e vai criar uma moldurinha no espelho. Essa é a parte de corte. Agora eu vou precisar ir para a tábua de passar para poder fazer esse vinco aqui certinho. Não se preocupe que eu vou estar junto com você e qualquer dúvida é só me perguntar, tá ok? Bem, agora eu já trouxe aqui para tábua de passar. Tô tirando os ganchinhos, né? Tô tirando aqui os prendedores. E ficou assim, ó. Dessa forma. Fez o corte, tá com toda a marcação. Então, eu viro do avesso e puxo na exata marcação que eu fiz. Eu fiz o repique aqui, ó, até aquele pontinho. Então, é só puxar assim e passar o ferro. Para que fique bem passado. Pronto, já ficou a janelinha do espelho. Agora eu venho aqui do outro lado e o risco da minha caneta já saiu. O risquinho da caneta já saiu. Lembra que eu falei que sai com a quintura do ferro? Então, com o tecido pelo lado do avesso, eu agora pego a cola pano. Se você não quiser comprar esse pote maior, você pode comprar um menor. Mas também tem a super cola pano, ó, da Acrylex, que ela é pequena. Pratinho, alguma coisa assim. Passei um pouquinho, virei. E essa parte aqui também. Aí eu vou fazer uma coisinha aqui. Nesses cantinhos, onde tá cortado, né? Sem costura, sem nada. Então, eu vou passar um pouco de cola para não correr o risco de desfiar. Coloquei meu pincel de molho. É importante na hora que você estiver utilizando o pincel, que você não esqueça de colocar de molho, porque senão a cola vai endurecer no pincel e aí você vai ter que pôr de molho e esperar mais tempo. Devidamente colado. Vou colocar aqui a parte. E aqui tá com cola. Eu mantenho sempre uma garrafinha com água próxima. Então aqui, ó, já vou passar no vidro, né, que eu tenho aqui, um pouquinho de um tecido úmido.
Pronto. Vou esperar secar um pouquinho. Vocês podem ver que ficou muito bem acabado, ó. Não tem mancha de cola, nada disso. Então agora nós vamos colar essa parte aqui na caixa de leite, que tá com espelhinho, né? Só que eu vou colar só metade. Eu vou passar cola aqui e vou colar só essa metade, para que eu possa colocar o botão. Vamos lá. Primeiro, eu preciso centralizar o tecido. Vou centralizar conforme o espelho. Se antes era mesmo centralizar em relação à caixa de leite, agora eu vou centralizar conforme o espelho. Aqui tá ok. Retinho aqui. Vou prender aqui para que meu tecido não fuja. Tá presinho. E aqui, ó, eu verifico se o meu bolso está na direção correta. Vou botar mais um prendedor aqui. Vou retirar e vou passar cola nessa parte. Ó. Estou passando um pouco de cola com o pincel sobre o espelho. E tô espalhando bem. Lembrando que aqui é cola branca. Eu uso cola cascorês, rótulo azul escuro. Agora eu venho com o tecido. Confiro aqui, ó, ele já vem certinho. Vou tirar o alfinetinho, ó. E vou esticar bem ele aqui. Pedacinho de tecido para ir esticando. Aqui, ó, estica bem essa parte aqui, ó, que é onde vai ficar o viés, né, de acabamento. Ah, fica parecendo as ruguinhas da caixa de leite. Poxa, eu acho que o legal é isso. Não é na onda do sustentável? Aqui, ó, as ruguinhas da caixa de leite fica aparecendo. Mas aí é que é legal. A customização, a reciclagem. E a pessoa vê, desculpa aí, a pessoa vê realmente que você utilizou uma caixinha de leite. Porque, na verdade, já aconteceu várias vezes de eu mostrar a carteira, a pessoa gostar, né, da carteira, da necessaire, e dizer que é de caixa de leite, a pessoa não acredita. E aí a prova, que é justamente as veiazinhas que ficam, né, as ruguinhas que ficam do material. Aí eu falo, não, olha só aqui, ó, a dobrinha da caixa de leite. E a pessoa, gente, eu não acredito, tá tão bonita, tá tão bem feita. Isso é que é legal. Ok, colei essa parte. Vou botar meu pincel dentro da água. Agora, chegou o momento de colocar o botão. O botão imantado. O botão de imã, ele vem 4 peças. O macho, a fêmea é essa parte aqui, né, de encaixe, que tem o ímã, então ele encaixa, e tem as 2 presilhazinhas, né, para você prender mesmo o botão de ímã. E aí, como eu faço? Tem gente que usa o estilete. Eu usava. Sinceramente, eu usava o estilete.
Mas já passei por uns problemas em que o estilete, conforme eu pressionava, deixa eu pegar um estilete aqui para te mostrar. Conforme eu marcava, tal, tinha que fazer o furo. Então, conforme eu pressionava, ele ia com toda a vontade. Indo com toda a vontade, ele acabava cortando além do que eu queria. Então, eu uso mesmo o agulhão. Ah, como que eu uso o agulhão? Você vai ver agora. Então, eu tô aqui com o agulhão, um alicate de ponta que eu uso para poder prender o botão depois dele colocado. Você vai ver. Eu utilizo a tesourinha de bordado, né? A tesourinha de ponta. E vamos fazer a medida agora do botão. Caneta, tudo aqui, tudo em mãos. Essa carteira ficou com 19, né? Não, 19? Ela ficou com 19 centímetros. Então, 19 centímetros, o meio dela seria de 9,5. Só que como tem o espelho, eu vou chegar um pouco para cá. No 7, eu vou chegar um pouquinho para cá pro 7. Por quê? Porque, ó, lembra que foi cortado, ó, essa beirinha aqui? Ela não tá reta. Então, vai ficar bem na direção, vai ficar legal. Então, o 7 tá aqui. O 7 tá aqui. Só que aqui tá muito baixo, então, vou colocar um pouquinho mais pra cima. Na direção, ó, do meu espelho. Chegar um pouquinho mais pra cima, ó. Finalizei o espelho e tá na mesma direção. Botei na mesma direção. Aproveitando isso, essa parte aqui, eu vou marcar com a minha caneta. No caso, você pode utilizar o lápis e tudo mais. Agora, eu vou pegar o agulhão. Aqui, ó, ficaram duas marquinhas. Se você tiver o estilete e não o agulhão, você vai pegar o estilete e vai pressionar aqui para abrir. Como eu já disse, eu não gosto de fazer isso. Então, eu faço o seguinte com o agulhão. Eu furo na parte de cima, eu furo na parte de baixo. Olha aqui. Já tá bem aberto. Viu? A mesma coisa aqui, ó. Furo 1. Furo 2, já abriu. Mas pra garantir, eu vou pegar a minha tesourinha de ponta, ó. Ainda tinha coisinha, olha aqui do lado, atrás. Eu foco, ó, o biquinho. Aqui a mesma coisa, ó. Eu faço isso. Só que eu ainda faço uma outra coisa. Então, para que não se corra o risco de desfiar esse tecido, eu vou aqui, ó. Isso aqui é uma cola pano de bastão. E eu coloco aqui. Para não correr o risco de esgaçar. Aqui não vai esgaçar porque já tá com cola embaixo. Mas para você criar já o costume, você já vai fazendo isso em tudo. Porque amanhã depois você tá fazendo uma bolsa que não tem a cola, o tecido está puro, não tem impermeabilização, ele tá purinho, ele pode desfiar. Então é uma dica legal. E eu pego e já faço em tudo. Aqui, ó, você vai pegar e vai apertar. Ele vai sair do outro lado. Saindo do outro lado, você vai pegar isso aqui, vai encaixar
e vai entortar isso aqui para prender. Você pode utilizar uma outra ferramenta, um alicate comum, que é mais fácil, né? Geralmente o marido tem em casa. E você aperta bem. Pronto, já tá preso. Tranquilo, né? Vou virar a nécessaire. Olha a caixinha de leite aí aparecendo. Vou pegar a parte externa e vou colocar por cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou prender. Tem mais ganchinho aqui. E vou prender do outro lado. Aqui. Tá preso. Nessa parte aqui em que já coloquei o botão, eu vou passar cola. Venho aqui e pronto. Agora que eu colei essa parte, eu vou colar essa aqui, vou tirar. Na verdade, você pode já colar tudo, tá, gente? Eu fiz por etapa. Pronto. Já tá com o meu botão aqui na aba. Colei a parte externa. Agora eu vou vir com o peso, vou colocar por cima e vou deixar secar. Não estranhe o meu peso. Isso aqui... Opa, quase que eu entornei tudo aqui. Isso aqui é um revisteiro, várias revistas, pesado pra caramba. Pesada beça, então eu coloco nele por cima, gosto dele, porque ele cobre já toda a caixinha de leite. Agora espera secar. Tirei o peso, está devidamente colado. E essa é a parte de dentro. O que eu vou fazer? Depois dela colada, eu vou pegar o botão fêmea, vou prender, ó, macho, e agora eu vou prender o fêmea. Então, eu vou fechar, vou dobrar aqui, ó. Vou fechar aqui, como se eu estivesse realmente fechando a minha nécessaire. Fechei. Aqui eu vou pressionar para ver onde vai ser a marcação, ó. Eu vou pressionar para fazer a marcação. A marcação, ó, aqui e aqui. Agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o primeiro, sendo que eu vou tirar os prendedores, passar o meu tecido para trás, ó, para não correr o risco. Aqui grudou um pouquinho na cola, pegou um pouquinho da cola que tava na manta. Ó, para não correr o risco de furar o meu tecido, porque esse botão precisa estar escondido. Fiz o meu furo, ó, cortei, botei um pouquinho de cola para que não desfie. Nesse caso aqui pode sim desfiar, tá? Porque aqui não tem, ó, aqui não tem cola. A cola tá na manta. E agora vou pegar a parte do botão que eu tenho que prender e vou colocar aqui, ó, bonitinho. Pressionei, virei do outro lado, peguei
a outra parte para poder fixar. Puxei pro lado, né? E apertei. Ó. Tá bem preso. Tá bem legal aqui. Vou fazer o fechamento novamente, ó. Fechadinha. Bonita. Agora eu tiro e vou passar cola no que me falta aqui. Espalhando bem. Bem o tecido. E pronto. E tá tudo ok aqui. Vou colocar o meu pincel na água para poder lavar depois. Lave o pincel com sabão, para não correr o risco de ficar algum resquício de cola. E aqui tá colado. Vou tirar o alfinetinho aqui. E agora tá colado. Agora nós vamos passar para a parte da costura, né? Do fechamento aqui. Eu vou passar o fechamento na máquina de costura e depois vou tirar o excesso. Agora nós vamos passar a costura. Aqui tá a beirinha da caixa de leite. Então você vai botar essa beirinha na direção de meio pé de máquina. E você vai passar uma costura em volta dela toda. Sem mistério. Sempre se guiando aqui no dedo mesmo, ó. Você vai verificando com o dedo onde está a caixinha de leite. Aqui tem aquela viradinha. Pronto. Tiro o excesso de linha. Vou aqui para clarear mais. Mesma coisa. E agora eu vou cortar. Tá toda finalizada a parte da costura, né, na máquina. Então, vamos fechar. Pronto, ela vai ficar nesse modelinho aqui, ó. Tudo justinho. E agora a gente vai fazer o fole, né? Tirar o excesso aqui, ó. É bom você dar aquele meio centímetro da costura, porque quando você fecha, você estica mais o tecido, né? Então, para dar essa folgazinha. Então, é isso, ó. Já tá bem legalzinha, né? E a gente vai fazer o fechamento com o viés, tá ok?